esteja com todos, que a palavra de Deus venha trazendo uma palavra de renovo, de esperança, de salvação para as nossas vidas. Estamos vendo o livro do profeta Isaías, um profeta messiânico, que vem trazendo profecias contra um povo que era desobediente a Deus, um povo que seguia outros deuses, um povo pagão, que deixou de seguir a Deus para seguir a deuses estrangeiros. Nós vemos o julgamento já do povo de Israel, do povo do norte, o juízo veio sobre eles com o poder do Império Assírio, assim como também sobre os sírios. Nós vamos ver que o povo assírio vem dominando todas as nações vizinhas, formando um grande império. Nós vimos que no capítulo anterior, os cuxitas, eles temendo a invasão assíria, tentam se aliar a Judá. Vemos que Judá também será cercada pelo povo assírio, mas o profeta Isaías exerce grande decisão sobre essas questões políticas e de alianças, porque o profeta Isaías vem falando que a verdadeira aliança que pode tirar o povo da opressão e impedir a invasão dos povos estrangeiros, dos impérios que se levantavam, como se levantou o Império Assírio, logo depois se levantará o Império de Nabucodonosor, dos babilônicos, somente aliança com Deus. E a mensagem de hoje é essa: somente como aliança com Deus, com a fidelidade a Deus, podemos ter êxito, sucesso no que fazemos e no que empreendemos. Então Deus vai falar muito ao seu coração através dessa mensagem hoje. Espero que você possa estar atento a tudo aquilo que Deus revela aos povos e que pode ser também juízo sobre as nossas vidas, quando nós temos as mesmas atitudes desse povo que é um povo idólatra, um povo que nunca se curvou ao Senhor, à soberania de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre o Império Egito, sobre a nação do Egito, que já dominou muitas nações e agora teme o Império Assírio, que vai vir com toda a força, que vai vir tentando dominar também o Egito. Agora fala Isaías, capítulo 19, peso do Egito, o oráculo do Egito, ou profecia sobre o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito se estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm os espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Então já começa com esse oráculo, com esse peso sobre o Egito, com esse julgamento e juízo de Deus sobre o Egito, falando que essa nação ímpia, idólatra, que adorava o Deus Sol, e que também já foi um povo que oprimiu muito o povo de Deus, que diante dos seus ídolos se dobram, diante dessas imagens, desses deuses que eles cultuavam, e diante dessas práticas pagãs que eles tinham, que buscavam conselhos com encantadores, com espíritos, com feiticeiros. Esse povo teria agora o julgamento de Deus, o juízo de Deus, e essa nação, o povo dessa nação estaria muito em conflito, em guerra, e seriam destruídos. A nação do Egito seria uma nação que inicialmente seria destruída pelo povo assírio, que ele se levantaria contra todas as nações vizinhas e viria dominar. E aqui fala que o conflito seria tanto que egípcios se levantarão contra egípcios, irmãos se pelejarão uns contra os outros,
cada um contra o seu próximo, cada cidade contra cidade, reino contra reino. E esse povo, então, seria dominado por uma nação ao qual o Egito já tinha dominado. Ali, na parte mais sul da região do Egito, ali em Cux, região de Cux, que corresponde à Etiópia, um grande rei cuxita se levantaria e dominaria sobre os egípcios. Os egípcios seriam dominados por uma nação que já foi vassala deles, a Etiópia. E seria um rei muito cruel, que se levantaria e dominaria inicialmente sobre o Egito. Então ele fala aqui: eu entregarei nas mãos de um senhor cruel, um rei rigoroso dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Que rei é esse que vai dominar primeiro? Será um rei da Etiópia, um rei cuxita, da região de Cux. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e esgotarão e secarão os canais do Egito. Os canais, os juncos, murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e aos que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham no linho fino e os que tecem pano branco. Então, uma das grandes, vamos falar assim, um dos grandes comércios do Egito era o linho, O Egito é conhecido pelo seu fino linho. Então está falando aqui de um tempo de decadência do Egito, onde o Egito seria totalmente avassalado, seria assolado. E falando aqui sobre a seca dos rios do Nilo, do Egito, que era a principal fonte ali de abastecimento daquela terra. Com os rios secando, era decadência, era a assolação total do Egito, porque os rios regavam toda a terra, fazendo com que a terra fosse mais produtiva, e dali também eles tinham a pesca. Mas com a seca dos rios, o que eles vão ver? Apenas podridão decorrente da morte dos peixes, e uma terra seca, improdutiva, uma terra que será totalmente destruída e ficará na miséria. E também, para eles, que até então o linho era sinônimo de glória para eles, da grande produção de linho, eles eram muito conhecidos pelo comércio do linho, pelo tipo fino de linho que eles produziam. Até o seu linho, o trabalho dos linhos, da produção do linho, seria prejudicado desse tecido, Então fala aqui: envergonhar-se-ão aos que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco, e seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão numa tristeza de alma. Imagina só a economia de um país sendo comprometida, aquilo que o país é forte vai deixar de produzir. Então vai haver muita fome, muita miséria, assolação, desemprego, o povo vai passar fome e necessidade, porque os rios secarão. O rio Nilo, que ali abastece o Egito, fonte de toda a provisão, de toda a produção da fertilidade daquela terra, secando e não produzindo mais aquilo que era o comércio principal do Egito. Então imagina aí a miséria, a desolação. E os seus fundamentos serão despedaçados, e os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, o Faraó, direis: sou filho de sábios, filhos de antigos reis. Eles que se vangloriavam muito pelos sábios, que eram sábios conselheiros, que pensavam que tinha todo o conhecimento, todo o entendimento, a quem agora eles vão recorrer, sendo que esses sábios se tornarão loucos, no sentido de que eles não terão mais sabedoria, não terão mais conhecimento, não terão mais o que fazer diante de tanta assolação.
O que os sábios podem fazer para resolver esses problemas? Só Deus. Só Deus, a soberania de Deus, só o conhecimento de Deus para poder libertar esse povo dessa desolação. Onde estão agora os seus sábios? Pergunto. Notifiquem-te agora ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Quem poderá, como se diz, quem poderá te defender agora, Egito? Cadê os seus sábios? Cadê os seus adivinhos? Cadê os seus bruxos, seus feiticeiros? Que o povo egito, o próprio faraó colocava tanta fé. Cadê o seu Deus, o Deus Sol, que eles adoravam? O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como um bêbado quando se revolve no seu vômito. Está falando aqui que eles ficaram tão confusos diante de tantas calamidades, que eles serão como bêbados, que ficam ali se lambuzando no meio do seu vômito, sem direção, sem saber o que estão fazendo, sem saber onde estão e sem poder salvar o Egito desse julgamento, desse juízo de Deus, por causa da perversidade do Egito, por causa da idolatria do Egito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e tremerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar contra eles. E a terra de Judá será um espanto, olha para vocês verem. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar, se assombrará, por causa do propósito de Deus dos Exércitos que determinou contra eles. Então o juízo de Deus será tamanho que esse povo ficará desolado, devastado. Esse povo ficará inseguro, com medo, inclusive até do exército de Judá. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Agora vem uma profecia aqui que vem falando sobre até a conversão do Egito, a restauração do Egito, em que o Egito haverá um tempo em que o Egito vai passar a adorar o Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles vão reconhecer que só Deus pode salvar, que os feiticeiros não poderão salvá-los, que as pessoas que consultavam espíritos não poderão salvá-los, que os sábios, os grandes sábios do Egito não poderão trazer respostas frente a tanta desolação e destruição. Aí fala que naquele tempo até a língua do povo de Judá, do povo de Deus, será falada aí nas regiões do Egito, e eles passarão a adorar o Senhor. Naquele tempo o Senhor terá, olha, presta atenção, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho do Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor o Egito, ferirá e curará. Converter-se-ão ao Senhor e mover-se-ão as orações e curará. Devido à opressão, devido ao fato do Egito sofrer muito com a seca, com a opressão, com a perseguição, até mesmo do próprio rei da Etiópia, que vai se levantar contra o Egito, vai dominar e vai oprimir o Egito, diante da possibilidade de invasão dos assírios. O Egito, nessa situação caótica, devastadora, onde os sábios não sabem mais o que fazer, vão ficar mais perdidos que bêbados, que caem aí no seu próprio vômito, assim ficará o Egito. E neste momento, o que eles vão descobrir? Eles vão descobrir que apenas Deus, o Deus de Israel, pode libertá-los. E eles vão construir aí um altar no meio da terra do Egito e vão começar a adorar o Senhor, vão começar a adorar o Deus de Israel, o Deus de Judá, vão prestar cultos, vão fazer cultos ao Deus
de Israel, ao Deus verdadeiro. Então nós vemos aí a soberania de Deus sobre uma nação ímpia, promovendo a conversão desse povo. Às vezes vem o juízo de Deus, Deus permite que a nação passe por essas situações difíceis para a sua própria conversão. Deus está permitindo que você passe por lutas para que você se converta, para que você se volte ao Senhor, para que você possa passar a adorar e estar no caminho certo. Se você está andando no caminho errado, tudo está dando errado na sua vida e você está sofrendo, angustiado, oprimido, triste, perceba que você está no caminho errado. E essa percepção, através do sofrimento, vai te trazer para a presença de Deus. Tem até um ditado que fala, quando vai pelo amor, vai pela dor. E isso que o Egito percebeu, que só Deus poderia libertá-lo. Então Deus permitiu que esse povo sofresse essa opressão para curá-los, para a sua conversão, para que eles pudessem conhecer o Deus verdadeiro. E Isaías já aponta até para Cristo, aponta para aquele que viria, e sobre os egípcios, o Salvador. Deus enviará um Salvador que os livrará do opressor. Aponta para Cristo, aqui é uma profecia inclusive messiânica. E ferirá o Senhor o Egito, ferirá e o curará, que falando sobre a conversão, sobre a cura. E eles se converterão ao Senhor e mover-se-ão em orações e os curará. A importância da oração na nossa vida, traz a cura, a restauração. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Os egípcios servirão com os assírios. Haverá então aí uma comunicação amigável, inclusive entre o Egito e os assírios. Haverá um tempo de paz, haverá um tempo de restauração total, haverá um tempo em que não haverá mais nações se levantando contra nações. Aqui é uma profecia de Isaías, de um tempo de paz, quando o Messias voltará, quando Jesus reinará, quando o Salvador reinar. É um apontamento para a salvação desse povo. E aí fala que eles restabelecerão alianças. O Egito, que estava temendo os assírios que vinham como opressores sobre o Egito, não mais terão guerra entre eles nesse momento de paz. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e os assírios, uma bênção no meio da terra. Haverá uma aliança entre eles, haverá paz entre eles, haverá unidade entre eles. Então, ao contrário de quando as nações não estão na presença de Deus, ao contrário, só a guerra, destruição, morte, opressão, inimizade. Na presença de Deus, na presença do Salvador, a paz, a unidade. Há um povo que faz aliança de paz, porque Deus é o caminho para a aliança de paz. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, o meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e a Israel, minha herança. Aqui apontando para a soberania de Deus, para a vontade de Deus de que haja paz e amor, unidade entre todas as nações, para aqueles que buscam o Senhor. Então, busque a Deus hoje, não deixe para amanhã. Por que passar por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas angústias, para poder voltar-se para Deus? Volte para Deus agora. Muitos vão pela dor, que você possa ir pelo amor. Que Deus possa se revelar ao seu coração a cada dia, a cada manhã. Que Deus possa ser contigo em todo momento. E que você possa estar na presença de Deus e que Deus possa se revelar a você. Amém? Assim, encerramos mais um capítulo profético de Isaías, capítulo 19, contra os egípcios, Nós vimos aí grandes oráculos, grandes profecias de peso, porque é juízo, é julgamento de Deus sobre nações ímpias. Para quê? Para promover a conversão desse povo, para que esse povo se arrependa e se volte ao Senhor. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva ainda hoje, deixe seu like, seu comentário. Acione o sininho aí no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Moura, uma nova consciência, para receber novas notificações. E compartilhe esse link, convido mais pessoas para estar presente aqui em nosso canal, participar desse propósito de fé, que é um estudo da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, capítulo por capítulo.
Que Deus continue falando ao seu coração sempre, a cada manhã. Até o nosso próximo encontro.